quero dizer que o tema que vou tratar hoje, que é o juízo verbal da partilha, em realidade ele está escrito aqui até na revista 59, que é a última revista do IBDFAN, e vocês já perceberam que eu também sou garoto propaganda, e estou fazendo aqui a referência a esse artigo, porque provavelmente os 18 minutos, que já nem tenho mais, onde eu deveria dizer o que está aqui nas 30 e pouco páginas, provavelmente trarei algumas falhas, esquecerei algumas coisas e não gostaria de deixar nenhum de vocês sem nenhuma informação ou qualquer informação que pudesse ser crucial para o entendimento e a compreensão daquilo que eu quero externar aqui neste dia de hoje, que é o fato de que, infelizmente, nós, aqui no Brasil, e não é um modelo único nosso, é um modelo geral, é um modelo genérico, é um modelo do mundo ocidental, até onde eu tenho conhecimento, é que nós padecemos de uma crônica crise de efetivação de partilha. Infelizmente, este não é um problema atual, este é um problema que sempre existiu, e acho até, quero acreditar, que o legislador, não só o brasileiro, como o legislador dos outros países, porque essa natureza bifásica que nós temos aqui de uma partilha ser tanto do inventário quanto da dissolução da união estável ou da dissolução de uma união, o divórcio, todas estas partilhas, o nosso legislador e o legislador da Espanha, de outros países, da Argentina, de todos os países, de um modo geral, eles são todos otimistas, porque eles acreditaram que se poderia fazer qualquer tipo de partilha num processo de inventário. Portanto, se eu me divorcio, o meu processo de partilha vai para dentro do inventário. Se eu dissolvo minha união estável, vai para dentro do inventário. Se eu morro, vai para dentro do inventário. E o problema é esse, o inventário, da forma como ele foi aqui estabelecido, a partilha que se vê e que se tem lá no processo civil a respeito do inventário, é uma partilha que já ali no artigo 612 estabelece que naquele processo, onde todos nós vamos um dia ou outro, naquele processo não se pode trazer questões de alta indagação. Portanto, se não estiver documentado, se o problema for de provar a existência dos bens, se o problema for de provar a comunicação dos bens, se o problema for provar a sonegação dos bens, se o problema for provar a fraude dos bens, então saibam de antemão que o seu divórcio, a sua dissolução de união estável e o seu inventário não ficarão naquele processo que foi projetado pelo nosso legislador para que assim ocorresse. E aí, então, nós vivemos esse problema crônico de falta de realidade, de falta de efetividade da partilha. Por conta, então, de que todos nós temos, com certeza, essa experiência que é da nossa advocacia, que é do nosso dia a dia. Qual é a experiência? A experiência de que, em algum momento, os nossos processos de partilha param, travam. Por quê? Porque nós vamos estabelecer três classes de discussão num processo de partilha. Primeiro, nós vamos discutir, e estou me referindo aqui às pessoas ressentidas, estou me referindo àqueles que são beligerantes, não estou me referindo às partilhas amigáveis, estou me referindo às partilhas que são hoje o grosso, perdoa a expressão, o grosso dos processos que nós tratamos. Houve um tempo, e eu sou testemunha disso, porque já advogo há 45 anos, houve um tempo que essa preocupação com a partilha não existia, porque as pessoas tinham que ocupar quase todo o seu tempo em juízo para tentar provar a culpa de A ou de B. E isto era tudo um propósito machista de desviar a atenção daquilo que sempre importou, que foi exatamente a partilha dos bens. Só que no passado não se chegava na partilha. As pessoas se exauriam muito antes porque ficavam num processo eterno de prova de culpa. Quando em 2010, pela Emenda Constitucional 66, nós eliminamos a discussão da culpa nos nossos processos, pelo menos o grande ganho trazido pelo IBDFAN foi o ganho de que, então, nós poderíamos chegar direto na partilha dos bens, não mais discutindo culpa. Só que o problema é que agora, então, essa é a nossa realidade. Nós estamos discutindo em juízo não só a partilha, como também a fraude, a sonegação e a comunicação dos bens. Se comunica ou não, isso rende. Rende aquele que quer tirar proveito desta discussão, rende para aquele que
que enriquece ilícita ou indevidamente com essa discussão. Rende porque é aquele que é ressentido com esse processo do poder econômico, que é, sem a menor sombra de dúvida, uma prática de violência doméstica, de violência contra a mulher, porque vocês têm esse testemunho, e é o meu testemunho também, porque são as mulheres que terminam, nos meus 45 anos de profissão, são as mulheres que terminam fazendo péssimos acordos, são as mulheres que terminam ficando com os bens que geram despesa, são os homens que ficam com os bens que geram renda. E esta é, lamentavelmente, a nossa grande realidade e a realidade de outros países. Talvez a grande diferença é que os outros países, antes de nós, buscaram solução. Nós ainda estamos atrás desta solução. A nossa realidade dos dias de hoje é a realidade drástica de que nós não conseguimos, como disse várias vezes, concluir uma partilha, porque a conclusão maior que nós temos nos nossos juízos de família são os juízes se omitindo, são os juízes Pôncio Pilatos, lavando as mãos para que a partilha não se dê, ordenando o condomínio dos nossos bens. E quando se ordena o condomínio dos bens, se está dizendo que toda essa discussão que levou tanto tempo, levará tanto outro tempo para continuar discutindo sem igual solução e com um prejuízo adicional, porque agora, na extinção do condomínio, que é uma prestação jurisdicional inútil, na extinção do condomínio, vocês ainda vão ter que malbaratar em leilão os bens que vocês têm. Tudo porque também esse nosso mecanismo de partilha estabelece o seguinte: a partilha precisa ser o mais equilibrada possível. A partilha precisa atender à comodidade da sua divisão. E isto é uma grande desculpa daqueles que querem se esconder por trás desta morosidade proposital, por trás desta violência imensurável. Esta partilha, então, que disse que era uma violência de gênero, para ser mais exato, é uma partilha que não só nós estamos vendo que nos remetem para o condomínio, como também, para que a desgraça não é pouca, também quando se faz a partilha de cotas sociais, também nos remetem para os juízos empresariais, porque os juízes Pôncio Pilatos, de novo, lavam as mãos e não conseguem, não podem, não fazem partilha de cotas sociais. Sempre, qualquer situação, em qualquer caso que nós enfrentamos em juízo, sempre quem vai atrás do que lhe pertence, sempre vai ter que ir atrás do que não consegue alcançar, que é exatamente buscar a partilha daquilo que daria a solução real, que é o objetivo que cada um de nós tem quando se formou e que acreditou que existia justiça neste e nos outros países. A justiça existe, ela só não está sendo executada. Por isso, então, nós temos que buscar uma outra maneira de, quem sabe, tornar essa partilha mais efetiva. Tem 18 minutos que às vezes são muito longos, tem 18 minutos que às vezes são muito curtos. Eu estou achando esses muito curtos. Mas de qualquer sorte, vou usar como modelo a Espanha, que criou talvez algo que nos sirva, que é exatamente o juízo verbal da partilha. Como é que é o juízo verbal da partilha? É um juízo em que quem está interessado em fazer a divisão dos bens faz uma petição e descreve os bens que tem. Atribui a esses bens o valor que ele acha que vale. Ele diz qual é a preferência que ele tem sobre aqueles bens, informa as dívidas do casal e informa os créditos eventuais que o casal tem. Nesta petição inicial, não ingressam as situações controvertidas. É mais ou menos como se nós estivéssemos fazendo a partilha dos bens incontroversos, porque isso até hoje nós não conseguimos fazer, nem a partilha dos incontroversos, porque tudo se mistura os controvertidos com os incontroversos e não sai nada daquilo. Então a proposição é de que se faça a partilha dos bens incontroversos, com essa descrição. E aí a outra parte é citada para comparecer a uma audiência. Nós não temos audiência no juízo do inventário, nós não temos audiência no juízo da partilha. Comparece na audiência e, se não comparecer, o juiz presume que ele aceitou a proposta feita. Então ele vai comparecer. E quando comparece nesta audiência, se não há conciliação, o juiz então trata de nomear um contador partidor.
que tem a função de avaliar aqueles bens, buscar os lotes, eles chamam de lotes, fazer a divisão das meações, vamos chamá-los de lotes, o lote de cada um atendendo à preferência. Se é meu local de trabalho, fica para quem trabalha naquele local. Se é a residência com os filhos, fica preferencialmente para quem ali mora com os filhos. Então, ele faz essa adequação que nós no Brasil chamamos de comodidade. E aí, então, feita essa configuração, ele tira as dívidas, paga as dívidas que o casal tem e apresenta esta proposta. Se o outro se opõe, o juiz marca uma segunda audiência. E nesta segunda audiência eles só discutem, única e exclusivamente, o que é o que na verdade interessa. Eles só discutem o valor dos bens, a avaliação dos bens, os lotes para ver se eles adequam, não os valores, porque os valores podem ser compensados, mas se estão adequados à comodidade, que há pouco eu falei. E aí então afasta toda e qualquer discussão paralela, que diga respeito aos bens controvertidos. Então vejam que nós já estamos a um passo da partilha dos bens controvertidos, que aqui nós estamos sempre a 1000 passos desta partilha que nem dos incontroversos nós conseguimos fazer. E então desta discussão, afastados os subterfúgios e mais ou menos então o juiz informado das impugnações dos valores, o juiz não necessariamente se atém aos valores atribuídos pelo perito, mas o juiz sentencia. E o juiz espanhol consegue dar uma sentença de partilha, cujo modelo é aquele trazido pelo contador partidor, do jeito que trouxe. E se houver alguma divergência, alguma divisão de valores que não atenda às metades iguais, então esses bens vão para a venda judicial. E aí também se resolve de forma muito clara, concreta e imediata, porque dividir dinheiro não tem problema. O problema é quando as pessoas não querem dividir e criam os problemas naquilo que estão dividindo. E em função disso, então, nós, que até temos essa previsão no artigo 2019 da venda judicial dos bens para a acomodação das meações ou dos quinhões hereditários, então nós estamos, provavelmente, é o meu pensamento, estamos trabalhando muito mal até o que nós já temos. Não estamos explorando correta e adequadamente aquilo que nós já temos. Talvez, às vezes, até por covardia de quem vai julgar. Às vezes, até, talvez, por comodidade de quem vai julgar. O problema é que esta comodidade dos outros não pode ser tolerada por aqueles que procuram e buscam no juízo a efetividade dos seus bens, que buscam em juízo o pagamento das suas meações. E aí, na conclusão, o que acontece? Tem todos aqueles outros bens que são conhecidos como controvertidos. E são controvertidos porque estão discutindo a propriedade, se pertence ou não ao casamento. Se discute isso muito. São controvertidos porque foram sonegados, é outra figura. São controvertidos porque foram fraudados. E aí então se abre um processo de sobrepartilha. E aí vem então o segundo problema crônico da nossa legislação processual. É que os bens sonegados, fraudados ou controvertidos são bens que os fraudadores, sonegadores, são protegidos pela lei, são protegidos pelo artigo 181 do Código Penal, que diz que não é crime o estelionato contra o patrimônio da esposa, que não é crime sonegar e fraudar os bens da mulher, para que esse crime não se transforme numa separação do casal, o que é um absurdo. A separação já aconteceu, tanto que estão fazendo a partilha, e então nós precisávamos tomar duas providências, no meu modo de pensar, para esse resíduo, que é o resíduo dos bens controvertidos, dos bens sonegados, dos bens fraudados, dos bens cuja propriedade, copropriedade ainda não está bem esclarecida. Precisávamos, em primeiro lugar, criar um juízo próprio da partilha do divórcio e da dissolução de união estável que penalizasse o sonegador, o fraudador, com a perda, com o perdimento do bem que ele está sonegando. Isso existe no inventário, não existe no divórcio, não existe na dissolução da união estável. E, em segundo lugar, como já disse há pouco, teria que se revogar o artigo 181 do Código Penal, porque tenho certeza, se aqui, na nossa legislação, nós fôssemos mais duros com aqueles que se aproveitam da nossa fragilidade, da nossa
leniência, daqueles que se aproveitam da falta de punição, da falta de severidade, são exatamente aqueles que deveriam ser punidos com a absoluta severidade. Deveriam ser aqueles que saberiam que todo este movimento ilícito acabaria resultando na perda de um bem valioso, porque é por isso que eles brigam. Eles brigam pelos bens, pelos valores que eles não gostariam de perder, mas eles não perdem se eles sonegam. Quem perde somos nós. Por isso, meus queridos e amados congressistas, fica aqui a pergunta e o repto. E digo para vocês, meu Deus do céu, até quando nós vamos fingir que neste país se faz justiça? Muito obrigado.